É, a gente sabe que o mundo da música clássica tem várias fofocas. Como seria Spring Watts de Chopin mesmo? Onde que tá os restos do Mozart? São perguntas que todo fã desse universo daria tudo pra saber. E outra dessas é quem raios que foi o Cláudio Monteverdi. Isso porque, aparentemente, a cultura clássica só é repassada em massa quando cai em uma prova. Mas passou, porque o P2P tá aqui pra ajudar. Apesar de ser, no mínimo, complexo de achar algum tipo de informação mais intimista do Monteverdi, aqui a gente já traz um livro todo aberto com tudo que vamos abordar e pode ou não te interessar. Então, lembrando que a iniciativa dessa postagem é totalmente educativa, até porque não existem conteúdos traduzidos nessa plataforma audiovisual sobre esse músico em específico. E esperamos que os destaques do sumário consigam caracterizar bem os nossos fins. Além de cantor, compositor e maestro, Monteverdi também era do signo de Touro. E não sabemos o que isso refletiu em sua personalidade, mas temos certeza que provavelmente não tem ligação alguma sobre ser nascido em Cremona. Sabe o que deve ter relação com o quesito da Itália? Essa província é mundialmente conhecida pelo sucesso musical e dos tocadores de violino. Spoiler que nosso músico tocava. E ele morreu em Veneza, alguns anos antes do Brasil ser colonizado e muitos antes das guerras mundiais do de Mussolini. Mas e a vida antes da fama? Todos gritam pra saber e nós trazemos a resposta. Porque ele era filho de uma família toda de médicos. E esse garoto cresceria com um anseio inexplicável por alquimia e observação humana. Até considerou umas bias lógicas? Talvez, mas ele não seguiria essa área não. Um fator importante para isso foi que, além de gostar muito das áreas das ciências, ele também era bem católico e cantava na igreja antes da puberdade e atingia a voz. Aí já sabe, né? Um dia cantando na missa, outro dia aos 15 anos, lançando o álbum sobre a vida dos santos. Também o pupilo de Ingneri não iria decepcionar. Em um futuro próximo já traria todo seu conhecimento da antiguidade para os nomes das suas melodias. Agora, falar de Mantua é legal, porque é como se o sonho de todo jovem indie compositor se tornasse realidade, sabe? Só que aqui a diferença é que, em vez de ir para São Paulo, tocar no metrô, estamos falando de ir pra cidade em que Romeu foi banido depois de descobrir que os Capuletos odiavam ele. E ainda mais, virar amigo de um duque que tinha o mesmo sobrenome de Luiz Gonzaga. Então esse Monteverdi tava com a vida ganha. Se a gente não considerar que tinha que basicamente viver para servir a audição da realeza, que ele foi obrigado a acompanhar esse tal duque em uma expedição militar causando problemas além de psicológicos também do din-din. E como se não bastasse, depois de anos de luta dando o sabor da escala cromática para ouvidos, quando finalmente ele foi promovido, não pagam o cara. Então fica complicado, não é exatamente a vida que todo mundo quer ter, né? Aqui temos as principais obras de Cláudio Monteverdi, sendo música cênica ou sacra. Dentre elas tem Lerefel, O Batimento de Cantré Clorinda, Retorno de Ulisses em Pátria e Coração de Popa, Selva Mural Espiritual. Tem também Véspera della Beata Vergine e 8 livros em madrigais. Mas muitas das obras dele foram perdidas. Então, como acabamos de falar sobre suas principais obras, precisamos comentar sobre as músicas sacras e músicas cênicas, que era o que Cláudio tocava. Começando pelas músicas sacras, ela era, no sentido limitado, é uma música clássica que pertencia às tradições religiosas do catolicismo e da Igreja Ortodoxa. E, falando geralmente, ela é usada como sinônimo de música ritual e música adequada para missas, cerimônias religiosas, enfim. E falando agora sobre as músicas cênicas, ela também é chamada de música instrumental teatral e é um termo que apareceu na metade do século XX para se referir a obras instrumentais nas quais o compositor utiliza intencionalmente, além de elementos sonoros, material, visual e teatral. Vou explicar o que é um madrigal. Como diz o dicionário Michelis, é uma composição delicada e graciosa que celebra primeiramente a formosura e as graças femininas. Ela também pode ser um galanteio dirigido a damas e também é associada à composição musical, que consiste em um canto vocal sem acompanhamento.
A madrigal tem como objetivo expressar a ideia de sentimento das chamadas cantigas de pastor. Sua forma é totalmente diferente dos poemas convencionais, e seu conteúdo pode estar relacionado com a expressão de sentimentos líricos e ideias de forte conteúdo emocional, ou até mesmo temas de inspiração prazerosa. E um detalhe: um dos exemplos de brasileiros que escreveram uma madrigal foram José Paulo Paes, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Por fim, Cláudio Monteverdi acabou encontrando sua última parada, Veneza. Procurando emprego, Cláudio Monteverdi acabou se tornando o maestro da Basílica de São Marcos em Veneza, ganhando 300 ducados por ano. Mesmo assim, ele não rompeu todos os laços com Mantua, visitando essa cidade frequentemente por causa do apreço por óperas que eles tinham. Depois de 1630, várias desfortunas aconteceram na vida do autor. Ele desenvolveu problemas na visão e físicos. Seu primogênito morreu e uma praga se espalhou em Veneza. Mesmo assim, ele não desistiu e quando abriram as primeiras casas de ópera em Veneza, ele tentou trabalhar com músicas mais uma vez e fez obras que são consideradas as primeiras óperas modernas. Bom, esperamos que com a realização desse trabalho a gente conseguiu distribuir essa informação tão negligenciada para os jovens de uma maneira mais lúdica e que deixasse todo mundo satisfeito e com o conhecimento passado. Então foi isso, PDSP agradece muito pela sua atenção e nos vemos nas próximas.